A crise do capitalismo sob a hegemonia dos abutres financeiros nessa era neoliberal agrava-se nos Estados Unidos e na Europa e gera pânico na mídia rentista. Nesta quinta-feira, dia 16, os jornalões brasileiros deram manchete para o tema. Folha: a ação do Credit Suisse cai 25%, derruba bolsas e amplia desconfiança. Estadão: fuga de ações do Credit Suisse desperta temor de crise global. Jornal Valor: o Jornal Valor ainda tentou amenizar o clima. Credit Suisse assusta mercados. Anúncio do BC suíço reduz a tensão. A quebradeira dos bancos também é destaque na imprensa dos Estados Unidos, que foi o epicentro dessa nova crise do sistema financeiro após o colapso do Silicon Valley Bank, o SVB. O jornal Washington Post deu na primeira página: Credit Suisse aumenta o nervosismo. O Wall Street Journal alertou: problemas bancários pressionam mercados. E o jornal The New York Times aterrorizou: temores de bancos se tornam globais, causando arrepios nos mercados. Já a mídia da Europa teme o contágio que está chegando no velho mundo. O Financial Times, o britânico Financial Times, considerado uma das bíblias dos banqueiros do planeta, deu chamada de capa: Banco Central Suíço oferece suporte de liquidez ao Credit Suisse. Na Espanha, o jornal El País enfatizou: a crise do Credit Suisse aumenta o medo na Europa. E o La Vanguardia afirmou: a queda do Credit Suisse dispara os alarmes na banca europeia. Pânico. Não dá para saber ainda qual é a gravidade, a dimensão e a duração dessa nova crise do sistema capitalista, do capitalismo financeirizado. Mas os sintomas são preocupantes. O economista Nouriel Roubini, que ficou famoso por prever a tsunami econômica de 2008, teme a repetição daquela catástrofe. O Credit Suisse é grande demais para ser salvo, afirmou, e a sua eventual falência poderia significar um novo momento Lehman Brothers, lembrando da crise de 2008, alertou Roubini numa entrevista à agência Bloomberg. Há boatos de que outros dois grandes bancos franceses, o Société Générale e o BNP, e um alemão, o Deutsche Bank, também estariam com dificuldades. Sobre as causas dessa nova tormenta, vários economistas concordam que elas são variadas, mas muitos enfatizam que ela está relacionada com a alta de juros nos Estados Unidos e na Europa. A partir de 2022, o Federal Reserve, o Fed dos Estados Unidos, o Banco Central Yankee, elevou as taxas em um ritmo mais acelerado desde a crise anterior. O mesmo ocorreu em países da Europa. As reduções recentes não foram suficientes para evitar esse novo caos. Além disso, o sistema financeiro está cada dia mais desregulamentado, caótico. É a especulação pura. O capitalismo virou um enorme cassino que favorece apenas 1% dos rentistas do planeta. Como afirmou o jornalista Antônio Martins em artigo excelente postado no site Outras Palavras nesta terça-feira, dia 14, nenhum mito é para sempre. A crença na solidez das finanças que floresceram sob o neoliberalismo tornou-se mais frágil nesse domingo passado, dia 12, quando as principais autoridades monetárias dos Estados Unidos se reuniram às pressas entre si e com o presidente Joe Biden para tentar debelar um incêndio que estava no sistema bancário. 3 bancos haviam quebrado nos dias anteriores. Um deles, o Silicon Valley Bank, SVB, especializado em financiar startups e considerado por alguns como o sangue do setor tecnológico. Havia sinais de que os depositantes corriam para sacar seus depósitos em outras instituições, temendo perdê-los. Surgiu o risco de uma crise sistêmica catastrófica para a economia, afirmou Antônio. Diante desse perigo, o Federal Reserve decidiu honrar com recursos públicos todos os depósitos em bancos quebrados, favorecendo em especial os clientes mais ricos. Antônio fala: não se sabe quanto custará esse resgate, mas potencialmente ele pode chegar a centenas de bilhões de dólares. Além disso, abriu-se um crédito inédito, um programa de financiamento a prazo dos bancos, ou BTFB, na sigla em inglês, para salvaguardar também com dinheiro do Estado e com condições favorecidas outras instituições bancárias sob risco. É muito cedo para saber se essas ações defendidas por John Biden terão êxito.
Os sinais, porém, não são animadores. Para o jornalista, a atual quebradeira é consequência dos juros elevados que servem ao rentismo e à desregulamentação do setor. O movimento afeta, aspas, o movimento afeta de diferentes maneiras as economias e as sociedades. No Brasil, periférico e regredido, um índice absurdo do Banco Central, 13,75% de juros ou 8,5% ao ano acima da inflação, paralisa investimentos e sangra o Estado. É o maior do mundo e 2 vezes superior ao dos países que vem em segundo lugar. Já nos Estados Unidos foi esse movimento altista, num cenário marcado por financiarização generalizada da economia, que levou o CBV ao colapso e ameaça agora outros bancos. Para evitar o colapso, diz o Antônio, é preciso enfrentar a oligarquia financeira. As respostas começaram a surgir no próximo domingo, dia 12. Nos Estados Unidos, viralizaram nas redes sociais as postagens que exigiam nenhum resgate dos contribuintes para salvar os ricos. O senador Bernie Sanders, ex-candidato mais à esquerda à presidência nos Estados Unidos, manifestou-se: não é hora de salvar o SVB. Não podemos continuar ladeira abaixo com o socialismo para os ricos e o individualismo cru para todos os demais. Já a senadora Elizabeth Warren, conhecida por sua luta pela reforma do sistema financeiro nos Estados Unidos, lembrou em artigo no New York Times que sobram socorros para os bancos e os especuladores, enquanto não há à vista uma saída para milhões de estudantes afundados em dívidas bancárias. Fecha aspas. Ou seja, ou enfrenta essa oligarquia financeira, no caso aqui é preciso peitar de frente o Banco Central e o seu presidente, Bob Fields, pela redução da taxa de juros, ou a situação vai só se agravar. Juros altos, crédito reduzido, aumento do desemprego, queda de renda, endividamento, quebradeira. Ou enfrenta ou a coisa vai ficar feia.